Voltamos a falar sobre autoestima. Jana, a gente estava conversando antes sobre autoestima. Menina, isso é uma loucura, porque realmente as pessoas têm uma ideia muito ali específica sobre o assunto, né, Vi? Agora, veja, o que você tem ideia e qual é a tua situação que você lembra sobre autoestima? Porque eu lembro que às vezes ela oscila. E tem dias que eu falo que nem todo dia é dia de rei. Tem dia que a gente acorda quietinha e olha no espelho e fala, nossa, mas hoje eu não tô bem, né? E nem sempre a gente identifica. Como é isso pra vocês, gente? Bom, eu acho assim que, como qualquer pessoa, a autoestima, ela oscila, né? Ela não tem como ficar naquela coisa, eu tô bem todos os dias, tô me sentindo bonita, isso, aquilo. Eu acho que tem dia que você tá ótima, você tá bem resolvida profissionalmente, tá bem em casa, entendeu? Com seus amigos, na sua vida particular. Então, eu acho, e tem dia também que você tá daquele jeito, será? Não tô bem, né, no meu trabalho, hoje não deu uma coisa certa, aí à noite você já fica mais... Isso é uma situação que você está me dizendo relativamente comum. Mas quando é uma situação implicativa, onde você vê que existe um déficit em relação ao teu comportamento e à tua eficiência no dia a dia, seja naquilo que você for fazer, aí sim é uma situação que é significativa. Por que você acha que se dá isso? Eu já acredito que ter uma autoestima boa é uma maneira de você sentir a vida de modo a estar bem com ela em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Entendi. Tu, Carmen. O que eu acho importante, assim, ressaltar nisso, que é assim, às vezes hoje você fala assim, poxa, eu não tenho uma autoestima boa, mas você já tentou olhar lá atrás, porque isso vem lá, o que os pais vão te falar, como é que eles vão te educar, como é que eles vão se referir a você, como foi seus cuidados. Então eu acho muito interessante hoje você falar assim, nossa, eu não consigo achar uma autoestima, mas às vezes está lá atrás. Então eu acho legal você buscar isso, às vezes até com um profissional, para saber aonde você se perdeu, né? Porque às vezes você está aqui, mas você esqueceu que toda uma vida lá atrás. Isso é muito significativo, porque na realidade a construção dos nossos estados emocionais começa na infância. Só que as pessoas não entendem que ali, quando você era pequenininho, que você precisava se autoaceitar, autovalorizar, se alguém via lá, um adulto, e dizia, isso está errado, não faça assim, faça direito, olha, não está vendo que você errou? Ali, significativamente, você começou a ser atropelado. Existe uma situação que desencadeia a autoestima, que significa opressão. Quando você se sente muito oprimido naquilo que você costuma fazer, desenvolve uma vulnerabilidade, uma dúvida, né? Você se sente realmente fragilizado. E nisso aí desencadeia outras situações, que a gente fala são as comorbidades. Isso aí envolve tantas situações. Às vezes a gente vê uma pessoa obesa, né, na rua, andando, e ela tá ótima, tá bem, é animada, tá feliz, é autêntica e a gente admira. E às vezes uma pessoa tão linda e que tá ali oprimida, cabisbaixa, a gente não sabe nem entender isso. Deve ser mais comum do que a gente imagina. Por que vocês acham que essas coisas são flutuantes assim? Bom, eu acho assim, parte meio da pessoa insegura, né? Eu acho que uma pessoa insegura gera uma baixa autoestima muito ruim, porque o que acontece? Ela sempre depende da opinião do outro, do outro achar, olha, eu tô bem, olha, sempre opinião. Então, eu acho assim que já parte dessa pessoa não for insegura, ela já tá meio caminho andando para a autoestima. Agora tem vários. Quais são as situações que envolvem uma pessoa ter uma boa autoestima? Significa que, se você não tiver ela de alguma maneira mais equilibrada do que flutuante, ou densa em muitas áreas e só algumas organizadas, você não vai ser um bom profissional, não vai ser uma boa mulher ou um bom marido. Você não vai ser uma pessoa que vai transmitir confiança, nem uma capacidade de interação e nem de resolução dos seus problemas. Como é que se vive assim? E vive desenvolvendo outros transtornos, como de ansiedade, depressão, enfim. São pessoas que se cobram muito, que têm normalmente uma situação ligada a se criticar muito, esperar muita validação do outro, né? Pensar muito no que o outro está achando dele, dificuldade de dizer não é uma coisa incrível para essas pessoas. E às vezes ela determina e acha que a opinião dela está válida, mas se chegar alguém ali e disser que não, ela oscila completamente, muda de opinião fácil. Como é que se vive assim? É muito difícil. Vocês têm alguma lembrança de casos? Eu posso contar vários, mas eu queria de vocês. Eu acredito também que a pessoa que não consiga externalizar suas potencialidades acaba tendo sua autoestima rebaixada. A pessoa que quer trabalhar e não está conseguindo, é um exemplo. Ela acaba com a sua autoestima rebaixada por não conseguir mostrar. E quem rebaixa isso? Vi ela ou as outras? Ela mesma. Ela mesma. Com certeza. Ela mesma. Mas ela não consegue admitir, né? E a cobrança dos outros também potencializa essa baixa autoestima. Porque vai lá na ferida. Eu particularmente, tá? Comigo já aconteceu várias vezes, eu me cobro muito.
Jura? Entendeu? Muito. Isso acaba... Em que situação você se cobra muito, Jana? Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, sabe? Aquela, tipo, eu quero fazer isso, tem que ser daquele jeito. Se dá uma coisa Sofre. errada, eu sofro, eu fico mal. Isso já me deixa com a autoestima lá no pé, entendeu? E como é que você começa o dia? Fazer isso, entendeu? E o Por dia? que eu não consegui? Entendeu? Então acaba com o meu dia. Entendeu? Pode, mas vamos fazer isso. Não, não importa, sabe? Aquilo que eu queria, que eu, sabe? Eu almejei, eu queria o tempo todo e tal. Deu errado uma parte apenas. E nem foi tudo. Foi uma parte, mas cabe a minha exigência. E como é que você resolve? Eu vou... Não, dá o que fazer. Pra falar a verdade, dá o que fazer, porque é horrível. Mas você acaba administrando. No outro dia, já é outro dia, você fala apertar, né? Não posso ser tão exigente comigo. Ninguém é perfeito. Aí você começa a olhar para esse lado. E sair. Entendeu? Saber administrar, pra você ter o melhor de você nesse outro dia. Isso é legal, mas e quando você não consegue? São pessoas que às vezes continuamente mantêm esse ritmo. E às vezes para conseguir deixar uma situação melhor, levam 3, 4 dias. E aí se torna uma situação muito mais significativa. Aí já deve ser bem complicado mesmo, né? É. Porque a pessoa não saber administrar isso, aí já fica difícil, né? Você sabe que na infância, na adolescência, a situação da autoestima ela é muito mais intensa, porque é ali que você está formando o teu padrão de personalidade. Ali você se cobra muito, se compara muito. Então, eu queria ilustrar mais um pouco com um vídeo que vai falar um pouquinho sobre uma situação particular que levou até uma patologia maior, mas que tem a ver um pouquinho com situações de autoestima flutuante baixa. Vamos lá, ver o vídeo. Falei, gente, ali vocês viram que a gente precisa de estímulo para viver. Estímulo para tudo, para amar, para poder dizer não, para poder dizer sim, para conseguir se adentrar no nosso universo. Quem somos nós? Como eu me conheço? Como eu consigo elaborar a minha própria personalidade dentro do sistema familiar, enfim. E esse menino não. Eu vi ali claramente, vocês chegaram a ver também, o quanto que ele teve dificuldade de conseguir se fazer entender por essa família e ser aceito, porque ser aceito e se entender significa acolhimento. Esse acolhimento ele não tinha. E se ele já tinha uma predisposição para um transtorno, foi a gota d'água, a pitada que precisava. O que vocês viram aí para vocês? O que eu senti, assim, que na verdade ele não queria fazer nada daquilo que os pais estavam querendo que ele fizesse, fosse diretor da empresa. O sonho dele era outro, quer dizer, mais uma repressão, né? Então, esse menino já desde criança provavelmente já vem sendo podado em todas as situações e ele cresce ainda não podendo fazer o que ele quer. Ao ponto de nem saber que se o que ele quer realmente é válido. Ele quer. E quando ele consegue momentos assim, ele está feliz. Mas não é contínuo. E está sempre ali empacando, né? E aí realmente eu sinto entra... que ele se perdeu entre o que ele realmente queria e o que os pais queriam para ele. Nisso, a autoestima dele foi caindo, ele já foi perdendo sua própria individualidade. O quanto que às vezes a gente faz alguma coisa para o outro, pensando em agradar o outro, achando que é aquilo que o outro espera, e nem sempre é, mas a gente, por imaginar que é o que o outro espera, faz. Dá uma controvérsia danada, um desencontro danado. Isso implica muito nas nossas ações e nas nossas certezas. Essa história de ficar imaginando que dá para entender o que o outro está pensando, como se a gente tivesse uma bola de cristal, a melhor dica aí é, não imagine não, pergunte, seja clara e faça com que esse outro seja claro, né? E consiga realmente ter peito para conseguir colocar e pontuar o que você precisa, mesmo que ali você vá dar com os burros na água, mas aproveite isso. Também é amadurecimento e autoconhecimento. Quantas vezes a gente deu burro na água, já? Não, gente, todo mundo. Eu já dei muitas vezes e adorei algumas delas. Cresci muito, chorei também. Tudo é crescimento. Tudo é crescimento. Essa oscilação de autoestima é importante. O tema de hoje é autoestima. Estamos falando isso aqui, está uma pergunta e respostas e estamos tentando entender tudo isso aí. Vamos falar no próximo bloco com o Dr. Fracino, que é uma questão onde a autoestima está ligada à beleza física e as dúvidas sobre isso e as vontades de mudar alguma situação. A gente volta já já.